Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. Hoje a gente vai aí terminando a nossa semana Rena Rouge, né? Hoje eu vou fazer aqui a pintura estilo realista da Rena Rouge. Eu fiz observando uma foto de uma morena que lembrava um pouco a Ayla, e aí eu fiz aqui metade do rosto dela para mostrar para vocês como é que ficaria no estilo realista o desenho, a animação do Miraculous Ladybug da Rena Rouge. Aqui eu tô passando um tom de marrom mais escuro. Passei um pouquinho errado aqui, ó, que a máscara não tem a curva. Quando você faz camadas, você consegue apagar e voltar atrás. Quando você pinta muito forte, você não consegue fazer um degradê e também não consegue apagar. Então é importante fazer camadas. Como é camadas, Cássia? Fazer fraquinho, você vai, faz fraquinho, depois faz mais um pouquinho, quer mais escuro, faz de novo. E assim você vai preenchendo o seu desenho. Aqui em volta do nariz, para ele sobressair, nós temos que fazer sombra em volta. Então, eu tô deixando mais escuro em volta do nariz. Agora eu tô usando um tom de marrom mais escuro para dar mais ênfase ainda, porque eu quero que sobressaia mesmo esse nariz. E também, como eu falei para vocês, que eu vi uma foto de uma morena para poder fazer, né, esse desenho da Ayla. Aqui eu tô passando preto. Eu vou observando a luz e a sombra da foto também, porque isso vai me auxiliar a entender como é que faz a luz e a sombra. Agora aqui, ó, passando um preto bem de leve, bem suave, aqui embaixo da boca também. E assim a gente vai preenchendo o nosso desenho. Com o tom de marrom mais claro, eu vou espalhando um pouco mais, porque a Ayla, ela é morena, né? Morena para negra, né? Então a pele é um pouco mais escura. Então eu tô passando esse tom de marrom para tentar chegar ali mais perto do tom da pele da Ayla. E aí a gente vai, você vê que fazendo uma camada bem suave, perto da bochecha assim pro lado do contorno, a gente deixa mais escuro e vai suavizando, vai deixando a mão mais leve para deixar mais claro. Agora, acrescentando um tom de ocre por cima desse tom de marrom, a gente vai fazendo outra camada por cima para tentar chegar ali mais ou menos na cor que ela tem. Então, passo em cima de todo esse marrom, toda essa parte da pele. Agora, passando esse tom de rosado por cima de tudo. Você vai passando, fazendo uma camada por cima de tudo. E assim você vai fazendo as cores interagirem e misturarem. E aí você passa em cima do marrom, passa onde é mais claro. E aí a gente tem esse tom de pele. Depois você ainda pode passar um lápis branco. Aqui eu tô passando um pouco de vermelho mais claro para fazer uma bochecha, entendeu? Fazendo aqui de acordo com a foto, né? A foto que eu estou observando, ela tem um tom avermelhado nessa parte aqui. Então, como eu estou observando uma foto, que também é uma boa dica, você observar. Ah, eu tô fazendo tal pessoa, você quer deixar ela mais bonita? Então, você procura uma referência, né? Um modelo, sabe? E aí você dá uma olhada na internet. Aqui eu tô usando a borracha para deixar essa cor mais homogênea. A borracha também ajuda bastante a fazer a luz e também deixar a cor mais homogênea para tirar o aspecto de lápis de cor. Aqui do lado da máscara eu vou fazer um pouco de laranja escuro, o tom de laranja. O lápis que eu estou usando é lápis de 24 cores, então tem um tom laranja mais escuro e é esse que eu estou usando agora. Vou fazer aqui na lateral da máscara e também em cima dos olhos e perto do nariz. Agora, com o tom de laranja mais claro que tem no conjunto de lápis, eu estou passando por cima desse tom de laranja mais escuro e estou abrindo para preencher a máscara. Agora, gente, eu deixei também o espaço da sobrancelha, mas em volta dessa sobrancelha eu vou passar um pouco de laranja, porque a sobrancelha vai ser como se ela fosse com os pelinhos naturalmente, entendeu? Então, para ela ficar bem natural, a gente vai preencher em volta dessa máscara. Primeiro agora eu tô passando um pouco de marrom, para dar mais ênfase aqui em volta da pálpebra. Vou passar
aqui, ó, já vou fazer a sobrancelha. Sobrancelha fazendo fio a fio, como se fosse uma sobrancelha de verdade. E aí eu vou preenchendo. Desenho é bom você pintar sempre no movimento que ele é, entendeu? Se o movimento do desenho faz curva, você faz curva também. Se o movimento tá reto, você faz reto. Aqui a gente está fazendo posicionamento de como é cada fio. Então, eu subo o lápis, risco, faço o fio, subo, faço o fio, subo, faço o fio. Agora eu vou passar um tom de amarelo por cima de tudo. O tom de amarelo que eu estou passando é um tom de amarelo mais escuro do conjunto de lápis de cor de 24 cores. E aí a gente vai passar por cima de tudo para deixar a cor mais homogênea e também para a cor ficar bem bonita. Agora, como a parte de baixo da máscara da Renault é cinza, estou passando, é branca, né? Estou passando cinza para fazer o sombreamento. Então, passo na lateral aqui e passo aqui, ó, subindo do nariz, tá vendo? A gente tem a sombra laranja do lado de cima da máscara, mais escuro na parte de baixo, e a gente tem o cinza. Agora, aqui nos olhos, a gente vai fazer a bolinha do olho de preto, só que aí eu pensei o seguinte, como eu não quero que tenha reflexo, eu vou fazer essa parte usando a caneta permanente. Aqui eu estou fazendo um leve contorno para não perder o risco e também fazendo alguns risquinhos para dentro, ó, puxando para dentro. Mas agora eu vou usar a caneta porque eu quero que fique bem escuro, bem preto. Então pode ser até uma caneta dessas esterográficas, né? Mas eu vou usar a caneta permanente porque ela vai ficar fosca, não vai ter brilho, não vai ter reflexo de luz, né? Então, tô fazendo aqui o contorno com a caneta permanente. Aí, fiz o contorno e tô fazendo uns risquinhos para dentro. Deixei o espaço da luz do olho, né? Que esse brilho branco, sem passar. Agora, eu tô passando tom de marrom mais escuro em volta. E aí, a gente vai deixar em volta desse círculo do meio, a gente vai deixar vazio, que a gente vai passar agora o tom de marrom mais claro por cima do marrom mais escuro e também por cima desses risquinhos que a gente fez. Você observa que eu fiz um contorno em volta dos cílios também, né? Eu passei um pouco de amarelo, passar um pouco mais de marrom. Essa parte a gente vai preencher toda de preto depois. Aqui eu tô passando cinza pro lado de cima, perto da onde é a bolinha, embaixo da pálpebra e aqui pro lado da frente do olho. Agora, nos cantinhos, eu vou pôr um pouquinho de vermelho mais claro. Eu vou fazer ele bem suave, ele vai ficar com tom de rosa, entendeu? Nos cantinhos do olho, por baixo aqui, ó, fazendo uma linha de junção. E agora aqui eu vou preencher de preto. Preenche de preto e também estou fazendo cílios. A mão tem que estar bem suave para você fazer bem delicadamente. Aqui também na sobrancelha eu vou fazer alguns fios desse preto para que realce mais o desenho. E assim a gente fez aí o preenchimento do olho e aqui do nariz, deixar mais um pouquinho mais escuro. Agora vamos para o cabelo. O cabelo, aonde você observar a curva que tiver para o lado de dentro do rosto, você pode fazer esse movimento de vai e vem, mais um movimento em curva para dar a impressão de ser cabelo. E assim, aonde a curva vira para cima, tem a curva virada para cima, ela vai ser mais clara. Vocês vão observar que, ó, eu encosto perto da orelha, puxo para o meio, como se fosse para o meio de onde tá saindo o meio do cabelo, né? E aí eu vou fazendo movimento, ó, tipo, ou de só vai, ou então de vai e vem. Eu venho, faço um risco, volto, faço outro, entendeu? Ó. E aí você vai fazendo linhas. Aqui eu já acrescentei o laranja junto com o tom de vermelho que eu estava usando anteriormente, que era o vermelho mais escuro do conjunto de lápis de 24 cores. Passei o vermelho escuro e o laranja, e agora estou passando o tom de vermelho mais claro por cima de tudo. Aonde eu deixei a curva virada para dentro, virada para o rosto, como se fosse uma seta, eu vou e faço mais vezes ali, para mostrar que é a sombra do cabelo. As curvas viradas para cima, para o céu, né, que a curva está virada para cima, eu deixo clara para ter o tipo como se fosse um reflexo de luz. Então você observa que tem lugares que está branco ainda, porque é como se estivesse imitando um reflexo de luz. O movimento de vai e vem vai dando efeito de fios. Então esse é um jeito fácil de você conseguir fazer o efeito de cabelo
aí no desenho que você tem vontade, entendeu? E aí você vai preenchendo. O cabelo dela, quando ela tá transformada, é do tom de marrom para vermelho, né? E as pontas vão ficando alaranjadas até ficar a ponta branca, né? Então, é esse o jeito que eu estou fazendo, tentando lembrar do personagem que a ela faz, né? Como Rena Rouge. E aí a gente vai fazendo como se fosse a junção. Você observa que as cores ficaram mais unidas, o tom de branco já não está tão forte. Aqui eu estou passando um pouco de marrom mais escuro para dar mais sombreamento e marcar mais em alguns lugares. Onde eu quero deixar mais ênfase à sombra para dar a intenção que tem um fio mais à frente, um fio mais atrás. E isso vai deixando o cabelo com movimento e dando a impressão de ser um cabelo real. E aí, para você fazer seus treinos aí de cabelo, é o início aí para você que está iniciando na pintura de lápis de cor estilo realista. Agora, gente, eu comecei a fazer o contorno em volta do nariz e fui deixando um sombreado mais em volta do contorno e deixando mais claro no meio. Aqui eu estou fazendo como se fosse o cabelo, fio a fio. Você vai puxando o movimento do desenho para fazer como se fosse fio a fio. Aqui como seria o focinho da raposa. Gente, eu vou começar a fazer a boca dela. Esqueci de terminar o desenho. Vou fazer aqui a boca dela. Vou passar um tom de vermelho mais claro em volta. Agora eu vou passar um pouquinho do escuro. Vou fazer pro lado de baixo. Você não precisa fazer forte, para fazer suave. E a gente vai começar a fazer assim, ó. A gente vai dar uma leve sombreada em volta, né? Deixar esse risco mais suave. E a gente vai começar a fazer risquinhos para o meio. Então, do meio, ó, do meio da boca para cima. E aí, ó, de fora para dentro. Tá vendo? Você vai puxando e aqui, ó, subindo. Movimento de risquinhos em curva, virados para cima, para deixar a boca, tentando deixá-la mais realista. E aí eu vou puxando para baixo, ó. Olha aí, tá vendo? E aí o meio vai ficando vazio, vai ficando branco e a gente vai fazendo esse movimento para deixar suave e dar a impressão de ser uma boca bem realista, que ela passou um batom aí mais suave. E agora eu vou passar o tom de vermelho também um pouco mais escuro aqui do lado de baixo e vou subir também seguindo esse mesmo movimento, ó. Aí você vai puxando para cima, bem tranquilo, suave para baixo. E aí você vai preenchendo essa boca. Tá vendo que vai ficando um tom de rosa, onde é branco já não tá ficando mais branco, né? Ele tá ficando um tom de rosa. Porque o lápis tá bem suave. Agora eu vou passar esse tom de rosado aqui, que eu passei na pele. E aí eu vou preencher aqui por cima de onde eu fiz esses risquinhos, deixando bem suave, aonde tá mais claro. Pra ele ficar com a boca mais bonita. Colocando um pouco mais de vermelho. Tem que seguir seu coração também para fazer o desenho. Aqui eu tô usando tom de marrom mais claro, viu? Para fazer uma ênfase um pouco maior na sombra. Agora aqui eu vou começar a fazer a raposa. Tô usando um tom de preto para fazer os risquinhos no formato, nem é preto, é marrom escuro, para fazer essa parte aí, que ela é laranja essa parte, é marrom escuro, não é preto. Preto eu vou usar mais na parte branca. Agora eu vou usar o tom de vermelho mais escuro para fazer aqui em cima desse marrom que eu passei. Você observa que não é força, é jeito de fazer. Então, tranquilidade, igual se fosse cabelo, né? Os pelinhos dele aqui vai ser como se a gente estivesse fazendo cabelo. Tem reflexo, tem lugares que vai estar mais escuro. E aqui, agora eu estou passando um tom de marrom um pouco mais claro. E a gente vai esfregando aqui em cima, ó. Você vai fazendo como se fosse fio a fio. Agora o tom de laranja mais escuro. Do mesmo jeito, em cima de tudo, você vai puxando fio a fio, como se fosse colocar mesmo os pelos da raposa. Agora, com o tom de laranja mais claro que tem nesse conjunto de 24 cores, eu venho fazendo o mesmo movimento, fio a fio, vou puxando e vou preenchendo aqui o desenho.
Agora eu vou fazer o olho da raposa. Vou passar um tom de marrom mais claro em volta aqui do olho. Vou fazer os risquinhos para dentro. Ó, vou puxando risquinho a risquinho para dentro. Agora eu vou usar um tom de laranja mais claro. Vou passar por cima desse tom de marrom. E do meio, perto de onde tem aquela parte preta, eu vou passar um pouco de amarelo. Agora, gente, eu vou fazer parecido com o que eu fiz com o olho dela. Eu vou fazer aqui a parte preta com caneta permanente. Pode ser canetinha, pode ser caneta estereográfica, pode ser o próprio lápis de cor. Como eu não quero que tenha reflexo, né? Porque na hora que a gente for passar o preto, às vezes ele dá muito reflexo. Eu não quero que tenha reflexo, eu tô usando a caneta permanente. Aqui eu tô fazendo preenchimento em volta do olho. E assim a gente vai com amor, carinho e dedicação para o desenho ficar bem bonito. Ó, você vai passando, preencher aqui os cantos do olho. Agora com o lápis de cor preta, eu vou dar uma puxadinha a mais. Passar aqui embaixo um pouquinho do preto. E aí eu tô com o lápis de cor preta. Aqui no canto do olho. Como se eu quisesse dar uma amenizada nesse contorno, né? Embaixo. E aí a gente vai fazendo aqui na orelha também. Mesmo movimento que eu fiz com o cabelo, eu fiz na orelha. Fiz um leve contorno pro lado de cima com o preto. Depois passei o rosado na ponta da orelha. E agora aqui pro lado onde eu estou passando laranja mais claro. E aí eu vou descendo aqui pro cabeça, descendo pro meio da cabeça. Você vê que agora a gente passa o amarelo. Você vê que a gente tem a junção das cores aí através de tracinhos, né? A gente vai fazendo tracinhos, isso vai deixando com que ela fique mais natural possível. Ó, puxando fio a fio, sempre como se fosse fio a fio. Agora o tom de vermelho, mais claro. Subir um pouco aqui na orelha. E assim a gente vai fazendo o movimento e vai fazendo o aspecto de pelos da raposa. Aqui eu tô passando o preto, bem suave, bem tranquilo, bem levinho, para que ele fique bem homogêneo, fica com tom de cinza. Quando você deixa ele bem levinho, fica com tom de cinza. Aqui tem o contorno da boca, vou tirar. E aí a gente vai continuar o desenho aqui, ó. Fazendo linha a linha para dar a impressão de ser fios do pelo. E aí a gente vai preenchendo. Perto da cabeça, deixa um pouco mais escuro para dar a impressão que ali começou o pescoço. E aqui a gente vai fazer o pescoço dela parecido com o rosto, né? Eu vou fazer a linha mais escura em volta e dentro eu vou passar um pouco mais claro, embaixo da cabeça também deixar mais escuro. Essa parte da orelha eu vou fazer, lembrando também que eu fiz com a orelha da raposa, vou fazer como se fosse fio a fio puxando com preto aqui. E aí em volta eu vou passar o laranja também, parecido com o que a gente fez com a raposa. Aí eu vou puxando, ó, do meio para fora. Agora, pro lado de fora, vou passar o laranja mais escuro e vou puxando para dentro, como se fosse juntar com essa cor preta. E você vê que a gente vai fazendo movimento de fios, né? Para deixar ela com um aspecto de realista. Vou passar o tom de laranja mais claro em cima de tudo. Deixar mais homogêneo e fazer o mesmo movimento. Passei até um pouco aqui no cabelo. E a gente tem aqui o lado de dentro da orelha um pouquinho de sombra. Eu vou colocar o preto, deixá-lo bem suave para ficar um leve cinza. Tá vendo, ó? Você vai deixando aí, você vai pintando mesmo, vai deixando bem suave. Aqui pro lado de baixo a gente vai ter sombra por causa da cabeça, então vou acrescentar um vermelho aqui para sobressair a cabeça e para terminar aqui o ombro da raposa. E aí você vai fazendo o vermelho, laranja, todas as técnicas para fazer fio a fio. E a gente vai chegar no nosso resultado. E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! E a pedido de um inscrito eu vou deixar esse desenho na descrição desse vídeo. Para vocês se quiserem imprimir aí na casa de vocês, vai estar na descrição. Tchau! Você vai pintar e desenhar, vamos mais além, tudo transformar.